amor não escolhe raça, cor, credo e muito menos condição financeira. Creio que quando ele surge, o coração apaixonado não se importa com as diferenças existentes, não é mesmo? Richard Weber, um milionário suíço, dono de grandes empresas, era conhecido por sua generosidade e ostentação. Ele vivia em uma mansão imponente e estava prestes a se casar com Julia, uma mulher encantadora que também pertencia à alta sociedade. As duas famílias estavam muito contentes com o casamento dos dois e os pais de Richard elogiavam Julia pela sua beleza aristocrática, afirmando que ele era muito sortudo por conquistar uma mulher culta, rica e distinta. Há poucos dias do casamento, Richard estava determinado a surpreender sua noiva com um presente especial, um deslumbrante anel de diamantes. Faltando uma semana para a cerimônia, ele preparou-se para a visita inesperada à casa de Julia. Ele carregava o anel elegantemente envolto em uma caixa luxuosa. Ao chegar, decidiu entrar sem fazer barulho para criar um momento mágico ao presentear a sua noiva. No entanto, ao se dirigir ao quarto, ele ouviu risadas e sussurros vindos do corredor. Ao abrir a porta, a cena chocante se desenrolou diante de seus olhos. Julia e seu melhor amigo Mateu estavam envolvidos em um abraço apaixonado. A traição deixou Richard atordoado, mas ele manteve a compostura. Sem proferir uma palavra, fechou a porta silenciosamente e decidiu não confrontá-los naquele momento. Desolado e ferido, ele deixou a casa dela e, ao vagar pelas ruas em busca de respostas, deparou-se com uma mendiga. Em um impulso, ele decidiu dar o anel de diamantes a ela, esperando que a generosidade pudesse aliviar a dor que sentia por dentro. Lara, surpresa, recusou o presente, pois era muito valioso e temia que as autoridades policiais pensassem que ela havia roubado o anel. Richard insistiu que ela aceitasse, dizendo que deixaria com ela o número do celular dele, caso alguma coisa do tipo que a mendiga falou viesse a acontecer. Richard ainda estava cheio de ódio em seu coração. Por mais que tentasse, não conseguia tirar da mente a triste cena que havia acabado de assistir. A mente dele estava atordoada e confusa, mas tentou se acalmar. Precisava de alguma solução para aplacar a terrível sensação de ter sido traído. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, Lara contemplava o belo presente que acabou de receber. Se ela pudesse, não se desfaria dele, porém a sua condição miserável não lhe permitia tal luxo. Richard, ao olhar para a mendiga contemplando o anel e intrigado pela sabedoria que demonstrava ter, teve uma ideia repentina. — Qual é o seu nome? Perguntou-lhe. — Meu nome é Lara, senhor, ela respondeu. — Lara, você aceita casar comigo? Ele lhe perguntou, olhando-a sinceramente. — O senhor está de brincadeira comigo? Eu sou pobre, mas não sou idiota. Casar? Como? Eu sou uma pessoa sem posses e olho para o senhor. O senhor só pode estar brincando comigo. Lara respondeu exaltada. Richard a acalmou e lhe compartilhou sua história e suas intenções de vingança contra Julia. Lara ouviu todo o relato de Richard e de como seria o casamento por acordo entre os dois. Ele não diria para Julia que o casamento entre os dois estava cancelado, deixando-a pensar que ele se casaria com ela. Uma semana daria tempo suficiente para ele trocar os nomes para o casamento. Ao invés do nome de Julia, seria o nome de Lara que estaria no papel.
Lara concordou que seria um excelente castigo para quem agiu de forma tão vil. Soube também que o casamento era de fachada. 6 meses depois, eles fariam o divórcio e Lara receberia um alto valor para seguir a sua vida confortavelmente. Ele deu todas as informações necessárias para Lara, abriu uma conta no banco e depositou um valor considerável para que ela se organizasse. Os dois não se viram mais até o dia do casamento. O dia do casamento chegou. Todos os convidados estavam presentes e Richard no altar esperando a noiva. A marcha nupcial tocou e Julia surgiu radiante na igreja. Quando ela estava caminhando para o altar, Lara entrou vestida de noiva e outra vez a marcha nupcial tocou. Julia e os convidados olharam assustados para a outra noiva que estava na igreja. Lara não se intimidou, foi até o altar e Richard deu o braço a ela. Julia, nesse momento, gritou: "Que palhaçada é essa, Richard? Eu sou a noiva." Richard respondeu imediatamente: "Não, Julia, a minha noiva é Lara. Por favor," dirigindo-se ao sacerdote, "qual é o nome da noiva que está aí nos documentos?" O sacerdote respondeu sem entender nada: "Lara Gray." Lara falou em voz alta para que todos a ouvissem: "Lara Gray sou eu." Julia saiu correndo envergonhada da igreja. Os convidados de Julia saíram com ela, maldizendo o nome de Richard, porém, seus amigos e familiares, que sabiam de toda a verdade, festejaram alegres por ele ter colocado Julia no lugar que ela merecia. Quando a cerimônia acabou, Lara levantou o véu que lhe cobriu o rosto. Richard surpreendeu-se em notar o que antes não tinha percebido. "Como Lara é bonita," pensou ele. Meus caros, a vida de miséria murcha qualquer flor. Porém, basta apenas um pouco de cuidado, ela volta a desabrochar lindamente. Os parentes e amigos de Richard sabiam de toda a verdade e aproveitaram aquela noite para se alegrarem com o falso casamento dele. Lara colocou um vestido mais apropriado para a festa. Ao chegar perto de Richard, o irmão dele, Lucius, dirigiu-se a ela dizendo: "Richard, meu irmão, como sei que o seu casamento é uma farsa documentada, permita-me dançar com sua bela esposa." Falou isso dando o braço a Lara para que os dois fossem dançar. Por um pequeno instante, Richard sentiu um leve descontentamento em ver Lara dançar primeiro com seu irmão, ao invés de dançar com ele. Após a festa, ele a levou até a porta do quarto, dizendo: "Lara, que transformação, hein? Nunca pensei que por trás daquela mulher simples habitasse uma de rara beleza." Lara deu um sorriso e, fechando a porta de seu quarto, respondeu-lhe: "Boa noite, Richard." Apesar de ser uma esposa de mentirinha, Lara desempenhava o seu papel muito bem. Orientava os empregados da mansão, era gentil e amável com todos. Nas várias vezes que eles recebiam os amigos, Lara se tornava o centro das atenções, irradiando uma inteligência privilegiada e uma beleza que muitos diziam nunca ter visto igual. Os meses passavam velozmente. Os amigos de Richard, sabedores que não havia nenhum compromisso íntimo entre os dois, assediavam Lara o tempo inteiro. Richard ficava em um canto, disfarçando em nada perceber. Uma noite, em uma das recepções que estavam sempre acostumados a fazer, Lara estava sentada na varanda da mansão quando um amigo de Richard se aproximou dela, já meio embriagado, jurando amor eterno e querendo beijá-la. Nesse momento, Richard chegou e viu o beijo forçado. O ciúme o cegou e ele ofendeu Lara, dizendo:
Uma vez reles, sempre será de baixo valor sua indigente. Lara, ao ouvir tais palavras, sentiu como se uma punhalada tivesse lhe acertado o coração, pois, além dela não ter dado liberdade para o amigo bêbado dele tomar tais atitudes, estava intensamente apaixonada por Richard. O amigo, apesar de estar muito embriagado, falou: "Ô, Richard, coitada de Lara, eu a beijei à força. Errei, amigo, mas você não tem nada com ela. Não entendi a sua zanga." Depois que falou, saiu cambaleando e resmungando sozinho. Richard imediatamente se arrependeu das palavras cruéis que disse a Lara e foi atrás dela quando viu o motorista levando-a embora. Ela deixou tudo para trás: a mansão, a vida estável, as festas e o Richard. Seu coração não suportou ouvir tais ofensas. Ela era indigente, sim, mas nunca de baixo valor e se considerava uma pessoa correta em todas as suas atitudes. Não admitiria que uma pessoa, mesmo aquela que ela amasse, a tratasse assim. Não levou nada com ela, apenas a roupa do corpo e a sua dignidade. Richard saiu atrás dela e não a encontrou. Na manhã seguinte, pediu ao seu motorista que o levasse até onde Lara havia ido. Quando ele chegou no lugar, encontrou um barracão de madeira bem simples. Bateu na porta e Lara o atendeu. Ele então lhe falou: "Lara, perdoe-me, eu não quis ofendê-la. Fiquei com ciúmes quando vi ele te beijando. Me perdoe, por favor. Eu fiquei com ciúmes, mas o responsável pelos meus amigos te assediarem sou eu, porque eles sabem que o nosso casamento é só de fachada. Mas o que eles não sabem é que me apaixonei por você. Eu não sei mais viver sem você ao meu lado. Você aceita voltar para a nossa casa? Tenho certeza que com o tempo você me amará também." Ele também lhe disse que, apesar do início do relacionamento ter sido baseado em vingança, ele havia se apaixonado verdadeiramente por ela. Para sua surpresa, Lara revelou que sentia o mesmo. Ela sorriu e lhe respondeu: "Eu não te amarei com o tempo, pois eu já te amo. Saí porque não aguentei ouvir da pessoa que eu amo que eu não tenho valor. Doeu demais." Ele a pegou em seus braços e a beijou apaixonadamente. Assim, o que começou com um plano elaborado para humilhar a noiva infiel transformou-se em uma história de amor inesperada. Richard e Lara decidiram continuar suas vidas juntos, aprendendo que o destino pode se revelar de maneiras imprevisíveis, mesmo nas situações mais complexas.